Olá, dando continuidade ao nosso tema, Kadosh, um carisma para pertencer. Nós vamos agora adentrar na importância que nós temos para o carisma, na importância que nós temos, e nós temos que ter a ciência que nós somos eleitos. Eu e você somos pessoas eleitas a Deus para expressar Ele de uma forma particular, de uma forma autêntica, de uma forma única. Nós precisamos ser fiéis no anúncio, mas entender que para anunciar da forma que Deus nos pede como Kadosh, nós precisamos, antes de anunciar, viver. Antes de anunciar, viver um relacionamento com verdade. Antes de anunciar, ter uma intimidade com Deus extrema, ter um mover do Espírito Santo extraordinário. E nós já sabemos, o nosso fundador já disse várias vezes, para viver o extraordinário, nós precisamos sair do ordinário e o que é rotina hoje na sua vida. Você reflita, mas não pare na reflexão. Também tenha atitude diante da reflexão. Tenha atitude de decisão, de escolha por Deus, de escolher por buscar, por lutar pela sua santidade. E eu vou pegar aqui a palavra, a Bíblia, e você abra a sua em João 14, 12, que diz assim: em verdade vos digo, quem crê em mim fará as obras que eu faço, e fará ainda maiores do que estas. Pois eu vou para o Pai, e o que pedirdes em meu nome eu farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedirdes algo em meu nome, eu farei. Olha só. Olha a autoridade que Jesus nos dá. Isso para todos aqueles que acreditam em Jesus, para todos aqueles que acreditam em Deus. Mas de uma forma potencializada para nós, povo Kadosh. Nós precisamos tomar posse dessa palavra. Nós precisamos tornar esta palavra a nossa vida. Acreditar que nós somos instrumentos, meros instrumentos, mas que o Espírito Santo, ele age com poder através de nós. Ele age com poder através da nossa vida. Nós temos que entender que não somos nós. E um dos maiores bloqueios que nós temos é pensar que nós não somos capazes. Eu não sou capaz de rezar por uma pessoa. Eu tenho muitos problemas, eu tenho muitos pecados, como se fosse nós, como se a graça viesse de nós mesmos, mas não é. É Deus. Nós somos apenas um canal, um instrumento, um canal da graça de Deus para a vida do outro. E nós precisamos ousar também neste anúncio, entender que é uma responsabilidade nossa, vivenciar extremamente o anunciar sem recuar. É uma responsabilidade que nós temos com Deus, é uma responsabilidade que nós temos com o carisma. E como eu li antes, a humanidade espera por mim e por você. A humanidade espera pela manifestação dos filhos maduros de Deus, por aqueles que estão buscando uma maturidade cristã. E nós precisamos vivenciar a maturidade cristã para que o nosso anúncio ele seja frutífero. Galera, não é anunciar por anunciar. Não é anunciar apenas como uma obrigação ou como algo que está na sua rotina. Mas é anunciar para levar Jesus. E ele nos disse: vocês vão fazer obras maiores do que as que eu faço. Jesus disse para você isso. Mas por quê? Porque o Espírito dele ele se move na sua vida e através de você quer encontrar outros. Mas para que essa liberdade aconteça, você precisa antes ter um relacionamento extremo com o Espírito Santo. Cultivar um relacionamento com Deus. E você vai ver que eu falei muito sobre se relacionar com Deus, porque não tem como eu anunciar um Deus a qual eu não conheço. Eu preciso conhecer Jesus, eu preciso me aprofundar em Jesus, eu preciso estar com meu coração em Deus. E saber que muito além dos pecados e das minhas fragilidades está o Espírito Santo em minha vida. Nós erramos, nós pecamos, mas nós precisamos entender e ver em nós uma busca muito maior do que os nossos pecados, pela santidade, pelo relacionamento com Deus.
pela verdade de Deus para as nossas vidas e assim fazer com que outros também sejam alcançados com essa verdade. Fazer assim também com que outros sejam alcançados por Jesus como Ele nos alcançou de uma forma tão particular, de uma forma tão especial. Nós, Kadosh, somos chamados a radicalizar. E nós precisamos entender que isso não é só uma frase pronta. É radicalidade no nosso dia a dia. E não importa o que as outras pessoas acham. Na palavra, Paulo também diz. Paulo perseguido. E quanto mais ele era perseguido, mais ele ousava. Mais ele radicalizava. E nós somos chamados assim. E na palavra ele diz, eu não estou aqui para agradar homens, mas para agradar a Deus. E eu pergunto para você, quem hoje você está agradando? A outros, a você ou a Deus? A quem você está agradando? Qual é a vontade que está no seu coração? É a vontade de Deus? É a sua vontade ou a vontade dos outros? Nós somos chamados a anunciar como os primeiros, como os apóstolos, como os discípulos. Nós somos chamados a vivenciar aquele anúncio, um anúncio ousado, radical, que quanto mais eles eram perseguidos, com mais força eles anunciavam. Eles tinham aí a certeza de que estavam no caminho certo, de que estavam fazendo aquilo que era certo. Em Atos a gente pode ver quantas e quantas provações os apóstolos e discípulos não passaram. E muito mais do que está escrito na Bíblia, mas eles não desistiram, porque eles sabiam o sentido da vida deles. Eles sabiam para o que eles eram chamados a anunciar Jesus, mas não de forma superficial, com vida, com vivência. Na palavra diz que Pedro rezava e falava e proclamava e dava palavras. E muitas pessoas eram convertidas, mas as pessoas eram convertidas não somente pela pessoa do Pedro, mas pelo Espírito Santo que agia através de Pedro, pela vivência que ele tinha em comunidade. Porque as pessoas olhavam para ele, olhavam para a comunidade deles e viam poder, o poder do Espírito Santo de Deus, e viam que era verdade, que eles realmente viviam aquilo que eles falavam. Por isso que muitas pessoas, e na palavra diz, a cada dia que passava, mais número eram acrescentados, porque eles em comunidade viviam assim, viviam o poder do Espírito Santo e não tinham medo. Acreditavam nessa palavra de Jesus que dizia, farão coisas ainda maiores do que as que eu fiz. E nós precisamos se aprofundar nesta palavra. Nós precisamos, como comunidade, acreditar que Deus ele tem algo novo a revelar através de nós. Mas eu não posso acreditar só, todos nós precisamos juntos acreditar nisso. E é interessante, quanto mais a gente lê, mais a gente vai identificando aquilo que é vontade de Deus para a nossa vida, aquilo que é vontade de Deus para a comunidade. Essa ousadia, essa radicalidade dos primeiros que precisa para este tempo, por isso nós somos a resposta para este tempo. Porque é preciso de novo daquela radicalidade que talvez foi perdida por um tempo, mas que precisa voltar a ser exercida na prática. Uma radicalidade, uma ousadia que não olha para as tribulações, para provações, mas que cada vez mais se lança. Se abandone, não tenha medo, não tenha medo. Você é chamado para expressar Jesus de uma forma única e particular, em comunidade, juntamente comigo, juntamente com aquele outro irmão que talvez eu nem conheça, mas que somos unidos pelo Espírito Santo. Somos unidos pelo único mover do Espírito e assim nós acreditamos. Assim nós queremos se aprofundar cada vez mais. E o Senhor ele vem nos ensinar muito isso. O Senhor ele vem nos chamar muito a vivenciar este caminho, a anunciar que Ele é o caminho, que Ele é a verdade, que Ele é a vida. E anunciar para todos que estão à nossa volta. E para aqueles que nós nem conhecemos ainda, que nós nem sabemos que vamos alcançar. Então a sua fidelidade hoje vai gerar frutos fecundos para Deus, para a igreja, para a comunidade, para este carisma. A sua fidelidade no hoje vai fazer com que você colha frutos no amanhã. Talvez você não colha hoje, mas no amanhã você vai colher esses frutos. E nós precisamos se aprofundar e tomar posse da autoridade que o próprio Deus nos dá.
ousar, radicalizar. Muitas vezes nós somos muito apáticos, medrosos, deixamos os nossos medos nos paralisar. Achamos que é impossível. Não vou anunciar porque é impossível alguém ser tocado por mim. Não é você, é o Espírito Santo que quer agir através de você. Agora, para isso é preciso que você abra o seu coração. Para isso é preciso que você entenda a sua responsabilidade carismática, a sua responsabilidade no outro. Você é importante. Você é importante para o todo. Você é importante para Deus, você é importante para a comunidade, você é importante para que esse anúncio, essa revelação de Jesus chegue até outros. E você precisa entender a sua responsabilidade diante do todo. A sua responsabilidade de ser aquilo que Deus ele deseja para você. Assim como os apóstolos, assim como os discípulos abraçaram a vontade de Deus, imediatamente o seguiram, nós precisamos também segui-lo assim, independente das circunstâncias. Depois nós vamos ver em Atos que a sombra de Pedro curava. Sua sombra está curando. Sua palavra, sua voz está sendo palavra de bênção, está sendo voz de bênção para a sua vida, para a vida da sua família, para a vida dos seus irmãos, ou está sendo palavra de maldição? Nós precisamos entender quem nós somos chamados a ser, e a partir daí começar a se apropriar daquilo que é verdade de Deus para as nossas vidas, daquilo que é vontade de Deus para nós. Com radicalidade, com ousadia, anunciar sem cessar, com radicalidade e ousadia, sair de si para ir ao encontro do outro. Entender que o que está em jogo não é só a nossa vida, mas a vida de muitos. Muitos esperam por nós, muitos esperam pela nossa ousadia e pela nossa radicalidade no anúncio. E o que te paralisa hoje? Reflita neste dia. O que te paralisa hoje? O que paralisa, o que te causa medo? O que é uma barreira na tua vida para que você possa anunciar? Desse jeito kadosh de ser, desse jeito radical, desse jeito ousado, violento até. Porque Jesus ele foi violento na cruz e ele nos chama a ser assim violentos. O que te paralisa hoje? O que hoje é uma pedra no teu caminho que você mesmo precisa tirar? Muitas vezes nós esperamos por outros, nós esperamos pelos nossos orientadores ou pelo nosso acompanhador, ou então para que o irmão que está do lado faça o que nós precisamos fazer. A vida é nossa, nós precisamos tirar aquilo que muitas vezes nós mesmos colocamos no nosso caminho, para assumir esta verdade, essa realidade que Deus nos chama a viver. Deus nos chama, Jesus nos chama a fazer coisas maiores com o Espírito Santo de Deus, a fazer coisas maiores do que Ele fez. E o que hoje é barreira? O que te causa medo? Não deixe os teus medos te paralisar. Ouse, seja radical. Não deixe com que as circunstâncias paralisem aquilo que é verdade e vontade de Deus para a sua vida. Ouse. Seja realmente fiel àquilo que Deus ele lhe chama a viver. Assim nós iremos alcançar. Assim nós iremos alcançar aquelas pessoas que são escolhidas, que estão esperando o nosso anúncio, que estão esperando receber Jesus. Não deixe com que algo externo paralise aquilo que é relacionamento interno, seu e Deus, e anúncio que é externo, mas que é uma consequência do seu interno com Deus, do seu relacionamento do interior com Deus. Entenda, nós precisamos ousar. Entenda, nós precisamos viver como aqueles primeiros viviam. E seja o que for preciso, nós precisamos fazer para o anúncio chegar, para que Jesus chegue até as pessoas. Entenda, primeiro precisa acontecer no seu interior. Primeiro a transformação ela vem no seu interior. Você passou pelo processo querigmático. Agora você precisa adentrar num processo em que lhe leva uma perseverança.
para que você possa anunciar Jesus a outros, para que você possa ser esse querigma, esse canal de primeiro anúncio para o outro. Você precisa construir um caminho na rocha fundamentado que é Jesus. Você precisa sair de tudo aquilo que hoje é areia malvediça na sua vida, tudo aquilo que é fragilidade que você criou. Na palavra também diz que Jesus, ele habita, que Deus habita. Que Deus não habita em templos construídos por mãos humanas. Nós não podemos construir castelos com as nossas mãos, com nossa vontade em cima de areia, porque vai cair, vai desmoronar. Nós precisamos construir a nossa casa, o nosso relacionamento sobre a rocha. Assim nós iremos ser transformados. Assim nós entraremos na perseverança. Na perseverança daquilo que Deus ele tem para as nossas vidas. Sermos perseverantes, não desistir. O que hoje você está deixando de lado? O que hoje você já está desistindo? O que hoje você já cansou de lutar? O que hoje você já cansou de perseverar porque nunca vai acontecer? Está na hora de voltar. Está na hora de voltar e deixar com que o Senhor ele toque e transforme o seu coração. Nada é impossível para Deus e nós precisamos olhar para as pessoas e dizer: nada é impossível porque eu estou aqui. E eu sou prova de que nada é impossível. Eu sou a prova viva de que Deus ele realiza milagres. Que Deus ele faz o impossível. E ele fez na minha vida, ele pode fazer também na sua. As pessoas hoje estão esperando por verdade. Não adianta só palavras bonitas, frases poéticas. Não. As pessoas querem olhar no olho e ver verdade, ver vivência. É olhar no olho e dizer: acontece, vai acontecer na sua vida, porque na minha aconteceu. Não foi fácil, mas ele não disse que ia ser fácil. Ele não disse que ia ser fácil, mas ele faz. Ele faz o impossível e ele não faz a sua vontade, mas ele faz aquilo que você necessita. As pessoas de hoje, essa geração, não só os jovens, os adultos, as famílias, os casais, estão esperando pessoas de verdade. Pessoas que olhem no olho e digam: eu passei, mas Deus é maior do que isso. Eu passei por problemas, eu passo por tribulação, mas eu sei que Deus é maior do que isso. As pessoas não estão esperando frases prontas, as pessoas estão esperando vida, vivência, verdade. Como eu estava falando, como eu já falei, Pedro, nas suas palavras, nas suas pregações, convertia mais de 3.000 pessoas. Mas não era só pelo que ele falava, era pela vivência que ele também tinha. Ele vivia aquilo que ele falava. Nós precisamos, antes de anunciar, viver, para que o nosso anúncio ele seja um anúncio frutífero, ele seja um anúncio eficaz, ele seja um anúncio verdadeiro. Nós não podemos sair anunciando algo que nós não conhecemos, porque vai ser em vão, porque não vai ser frutífero. Vai ser um anúncio superficial e vai alcançar pessoas com um anúncio superficial, e as pessoas vão vir buscar algo superficial que não existe dentro dessa casa. Dentro dessa casa, dentro deste carisma, nós buscamos a profundidade. E desde o querigma nós anunciamos esta profundidade. Nós acolhemos, mas nós entendemos que nós precisamos ser transformados e se deixar transformar por Deus. Então você é importante. O seu anúncio é importante, a sua conversão é importante, a sua luta, a sua busca pela santidade é importante. Para que o outro também seja alcançado com verdade e busque verdadeiramente o Senhor. Então, que possamos abrir o nosso coração, deixar com que o Espírito Santo ele se mova com liberdade. E a partir daí alcançar pessoas com verdade, alcançar pessoas onde o próprio Espírito Santo vai tocar os corações, não nossas palavras, mas o próprio Espírito Santo. Então, neste período, nós se aprofundamos sobre este tema, Kadosh, um carisma para pertencer. Que você se sinta parte, que você se sinta pertença, que você se sinta eleito. E com toda ousadia, com toda radicalidade, com toda vontade, com toda decisão, se decida por viver aquilo que é vontade de Deus para a sua vida.
Não fuja daquilo que é vontade de Deus para a sua vida. Assuma aquilo que Deus ele lhe coloca e muito mais do que assumir, que você possa viver, que torne vivência, pois eu tenho certeza que muitos esperam por você, como muitos esperam por mim. E isso tudo é só um começo. Nós ainda temos muito a percorrer, muito a anunciar e muitas vidas para salvar. Mas para que essas vidas sejam salvas, Deus conta com você, Deus conta com sua maturidade, Deus conta com aquilo que você precisa ser, Deus conta com a sua radicalidade e com a sua ousadia, como também conta com a minha. Amém.